E Hamilton Mourão diz que poderia ser mais utilizado. O presidente Mourão, o ex-presidente, vou corrigir, volta tudo que hoje o dia tá cheio, né, Ronald? O vice-presidente Hamilton Mourão afirma que o comando do Ministério das Relações Exteriores pode ser trocado depois das eleições do Congresso. O vice-presidente da República falou com exclusividade à Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira. Com a ressalva de que está fora das discussões a respeito do assunto, o general disse acreditar que haverá uma reforma ministerial. Eu acho, julgo, não tenho bola de cristal para isso, nem esse assunto foi discutido comigo, que num futuro próximo aí, após essa questão das eleições dos novos presidentes das duas casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo, para que sejam acomodadas, vamos dizer assim, a nova composição política que emergir desse processo. Então, talvez, nisso aí, alguns ministros sejam tocados e, entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores. Então, eu prefiro aguardar, até porque esse assunto não foi discutido comigo em nenhum momento e tudo que eu puder falar aqui será pura especulação. Entrevistado pelos jornalistas Cláudio Humberto e Pedro Campos no jornal Gente, Mourão admitiu que gostaria de participar mais das decisões de governo. O papel de um vice-presidente é um papel normalmente delicado, Nossa Constituição ela é meia vaga, na questão do que é a responsabilidade do vice-presidente. A Constituição coloca que a responsabilidade é substituir eventualmente o presidente e ficar em condições de cumprir tarefas especiais designadas pelo presidente da República. Eu, na minha visão, acho que o presidente poderia me utilizar mais, de modo que a gente pudesse chegar às decisões que fossem as mais adequadas às situações que têm sendo vividas. Eu sempre estou pronto para auxiliar, tenho procurado fazer isso dentro dos limites estabelecidos para a minha atuação, mas é óbvio que eu gostaria de ter uma participação maior. Hamilton Mourão comentou a possibilidade de impeachment de Jair Bolsonaro. Para o vice-presidente da República, não há condições para isso e o tema vai perder força com o avanço da vacinação contra o coronavírus. A minha visão é que, no presente momento, não estão dadas nenhuma das condições para o impeachment do presidente Bolsonaro. Eu acho que há muito ruído, muita gritaria no presente momento, fruto aí de até de um certo desconhecimento sobre a questão das vacinas. O mundo inteiro está com problemas para ter acesso a essas vacinas. O Brasil, dado de ontem, nós já estávamos com 800 mil pessoas vacinadas. Aqueles países da Europa que começaram bem mais cedo, estão aí, na exceção do Reino Unido, estão na faixa aí de entre 1.200.000 e 1.600.000 de pessoas vacinadas. Número que nós, aqui no Brasil, vamos atingir, vou lhe dizer, no começo da semana que vem. Todos os países estão com esse problema, porque as empresas que fabricam a vacina são poucas, os insumos vêm principalmente da China e da Índia, então nós vamos ter, aí, pelo menos ao longo desse semestre, dificuldades para todos. E esse assunto termina por respingar de uma forma diferente aqui no Brasil. Por isso, a partir do momento que isso ficar bem esclarecido e que o processo de vacinação avançar, essa pressão aí, essa gritaria em relação ao impeachment vai diminuir. Na entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Mourão atribuiu o agravamento da pandemia às campanhas eleitorais em novembro e às festas de fim de ano. O vice-presidente defendeu o uso de máscara e os cuidados sanitários para evitar o contágio. É uma doença que a gente não pode brincar com ela, nós temos que buscar em todos os momentos manter as medidas profiláticas que estão sendo recomendadas, como o uso da máscara, a constante limpeza das mãos. Vamos lembrar que esse é um vírus que ele sai com a mera lavagem das mãos. E, óbvio, nós temos sentido a perda de inúmeros amigos. Recentemente eu perdi um amigo de toda uma vida para essa doença e, portanto, mais uma vez eu digo que é algo que a gente não deve brincar. Hamilton Mourão criticou a suspensão da distribuição de mais de 71 mil doses da vacina de Oxford em Manaus. A decisão da Justiça, em razão das denúncias de que muita gente furou a fila, prejudica quem mais precisa, afirma o general. Eu tive um chefe militar que ele tinha um aforismo muito claro, que ele dizia que cada um tinha que saber o tamanho da sua cadeira. Então eu acho que aqui no Brasil tem muita gente que não compreendeu qual é o tamanho da sua cadeira e aí termina por atrapalhar o processo. Então, esse caso é típico
né? Se alguém furou a fila, né, pula-se aí, né, manda pagar a cesta básica, algum tipo de punição. É óbvio que não precisa pegar e jogar no calabouço por isso aí, né? Mas existem punições administrativas que podem ser, né, conduzidas, né, e, consequentemente, a pessoa entender o erro que ela cometeu, né? Quando você toma atitudes dessa natureza, termina por, vamos dizer assim, por causar mais confusão num processo que já não é simples. O vice-presidente é favorável à manutenção do auxílio emergencial, mas pondera que despesas terão que ser cortadas para bancar o benefício. Mourão disse que o Brasil vive uma crise fiscal séria e a dívida pública não pode se tornar ainda mais impagável, fecha aspas. Na entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, ele justificou os gastos de 1 bilhão e 800 milhões. Esse é o tipo do assunto que está sofrendo um tratamento, vamos dizer assim, com desinformação. Se pega um total de gastos com alimentação de todo o governo, né? Então, se eu não me engano, o total de gastos com alimentação do governo foi 1,8 bilhão de reais. Aí está embutida a alimentação com o pessoal das Forças Armadas, está embutida a alimentação, né, com os órgãos policiais federais, está embutida a alimentação com o sistema prisional federal, está embutida a alimentação com os hospitais federais, ou seja, é um gasto de alimentação geral, um gasto discricionário de todo o governo. E é óbvio que se eu for esmiuçar esse pacote, tem 15 milhões de reais gasto com leite condensado. Lógico que tem toda uma gama de entidades que fizeram essa compra, né? Não significa que o governo centralizadamente fez isso. Entrevista que foi mais do que repercutida nos principais jornais de todo o mundo. Ronald Zaidan. E aí, Zaidan, a palavra do vice-presidente numa entrevista tão cheia de conteúdos diversos pode causar algum tipo de desgaste estrutural, algo dessa natureza? A gente está falando especificamente sobre o Mourão, mas depois, na entrevista, a gente vai falar um pouco mais sobre a participação do vice-presidente, do cargo de vice-presidente em outros momentos da República. Zaidan. Pois é, Ronald e Sônia. O Mourão, primeiro, é preciso notar, ele foi leal, porque quando perguntado a respeito dos movimentos que existem por impeachment, ele deixou claro que é contra, que não vê motivos e que esse movimento irá se esvaziar ou será esvaziado pelo aumento da vacinação, na medida em que muita gente vai sendo vacinada, na medida em que a vacinação se torna de fato em massa, então ele acha que isso vai se esvaziar, né? Relaciona, como já havia feito, esse desgaste, inclusive a perda de popularidade, principalmente o que está acontecendo em Manaus, particularmente, mas no Amazonas de maneira geral. Aliás, um problema que já se estendeu para além do Amazonas, né? Rondônia, Pará, Rio de Janeiro. No entanto, ele foi leal, porque ele não disse, de fato, há elementos... Não, Veja bem, disso. não teve isso. Não, nada disso. Ele deixou claro que não concorda e que não vê base para isso. Com relação aos gastos, o gasto é grande porque o Estado é grande. Esse é um ponto, mas há um outro ponto, não é? Há diversos artigos que não podem, não devem ser comprados com dinheiro público. É indecente que sejam comprados com dinheiro público. Mas essa é a gastança. É o baile da ilha fiscal que nunca termina, não é? É no executivo, é no judiciário, é no legislativo. É indecente. É a gastança com dinheiro público em todas as chamadas esferas de poder, inclusive nos municípios, nos estados e também na União. Então, que o gasto é grande porque o Estado é grande, sim. Mas nós lembramos aqui, Forças Armadas, arredondamos inclusive, que era 600 e tanto, para 700 milhões. Restam 1 bilhão e 100 milhões de reais. E então o gasto é muito grande. E com muito artigo ali que deveria ser comprado com dinheiro do bolso de quem está comprando, de quem está consumindo, e não com dinheiro público. Agora, quanto ao Ernesto Araújo, o Mourão deixa claro que ele não participou de nenhuma conversa em que tenha sido mencionada a intenção de Jair Bolsonaro de fazer reforma ministerial, e menos ainda da situação particular do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Então,
claro, ele mesmo disse: o assunto não foi discutido comigo e tudo que eu falar será pura especulação. E já é, não é? Porque se não foi discutido com ele, ele não sabe. A decisão não é dele. A decisão é específica exclusivamente do presidente. Isso, em tese, muitas vezes depende de negociações com o parlamento, etc. Né? E, no entanto, o Mourão falou, a imprensa, não só brasileira, mas no mundo, como disse a Sônia, fez barulho por causa dessa declaração do vice-presidente Mourão à Rádio Bandeirantes. E aí, na minha opinião, isso vai ser um estímulo para a permanência do Ernesto Araújo. Pois é, Zaidan, o que passa a O impressão... Bolsonaro vai reagir da seguinte maneira. Então não ele prova. fica. Que é típico, né? A gente sabe disso, mas o que você falou exatamente, e o que ele deixou escapar, o que o Mourão deixou escapar, é aquilo que está ventilando lá pelos corredores do Planalto e do Alvorada e do Jaburu, etc e tal. Mas não é a palavra do presidente. Ele também ficou, na hora que foi perguntado sobre impeachment, como você bem colocou, ele foi contra e disse que a partir do momento que a vacinação começar, essa ideia vai se esvaziar. O que ele quis dizer com vacinação? Ele quis dizer que a vacinação é necessária para a economia voltar a crescer e aí o governo voltaria a ficar forte, né? Então, ele se mostrou leal, sim, ao presidente Jair Bolsonaro. E outra coisa que a gente não pode esquecer, Zaidan, nessa história de o mundo inteiro tá aceso para essa história do Ernesto Araújo, por quê? Porque o Biden vai convocar a cúpula do clima agora para abril. Já marcou data e o Brasil vai estar na Berlinda. E o papel do chanceler vai ser de suma importância. Sempre é, né? Agora, aquele negócio, o Putin não vai mandar o Lavrov embora porque os Estados Unidos gostam ou não gostam dele. Não. Não vai. Não vai. O Brasil não tem de mudar o ministro porque o Biden gosta ou não gosta, ou porque o Trump gostava ou não gostava. Tem de, olha, esse ministro atende a nossa política externa. Fica. Esse ministro não atende a nossa política externa. Cai fora. Não é? É isso e mesmo. O Mourão, o Ronald até hoje me chamou a atenção para uma parte dessa entrevista, né, Ronald, em que ele diz que ele poderia ter uma participação maior no governo. Ele diz que a Constituição estabelece ali o vice, é o cara que está ali. Não é? Ele não chegou a usar a expressão vice decorativo, né? Não chegou a usar, mas disse algo parecido. Que ele poderia ser mais útil, digamos assim. O vice é uma coisa interessante, porque o vice é eleito e não pode ser demitido. Ou seja, tem que ser aturado até o fim, né, Zaidan? Por exemplo, o Fernando Henrique, ele mesmo admitia que ele tinha o vice dos sonhos. Porque o Marco Maciel, ele desaparecia, né? Ele não se manifestava e tal. Discreto. Né? Já o Collor tinha uma figura peculiaríssima como vice, que era o Itamar. O Itamar, ele tinha uma tendência muito parecida com a do Carlos Lacerda. Depois de um tempo ele era ai governo, não sou contra, né? e era muito interessante isso. E acabou, ele virou um crítico. Então, cada vice tem o seu perfil. O Mourão, ele fala muito, mas ele não causa crises institucionais. Só que quando o Bolsonaro foi esfaqueado e foi para o hospital com risco de morte, o Mourão era o candidato a vice. E o Mourão, então, foi procurado, né, para falar como é que está o candidato, e aí, o que vocês estão esperando, isso pode trazer problemas e tal. E ele falou, ele era o candidato a vice, né? E houve um clima de animosidade. Os filhos do presidente não gostaram. Por que esse cara está falando? Nós que temos de falar. Então, e desde ali, ele não era a primeira opção, o Bolsonaro já falou isso, né? Pensou na Janaína, pensou no príncipe lá, Orleans de Bragança, como é que é o prenome dele? Felipe. Deputado lá, o Felipe, não é isso? Isso. Luiz Felipe, né? Isso. Pensou no Luiz Felipe, aliás, parece que era o nome que ele mais gostava, era o Bolsonaro mais gostava. Mas acabou sendo o Mourão. Então, já há uma animosidade, antes mesmo da eleição, já havia esse clima dos filhos com ele e tal.
E ele nunca foi embora é um general, né? O Bolsonaro, quando ele está lá, o do Mourão, você vê ele sorrindo pro Mourão e tal, mas não é um cara de dentro do governo, não é verdade? Não, ele foi uma composição, né, na eleição, dentro do cenário que eles tinham, e você bem lembrou que na época do atentado, né, em que o presidente Bolsonaro ainda não era presidente, era o então presidente Jair Bolsonaro, foi hospitalizado, ele só não foi o porta-voz quando ele foi procurado pela imprensa, justamente por isso que você destacou, porque os filhos quiseram fazer o papel, de dar as notícias, passar as informações para as fontes, etc e tal. Agora, o Mourão, ele tem uma característica muito importante. Ele pensa antes de falar. E ele fala muito bem. Então, isso impressiona. E quando impressiona, politicamente, a oposição fica... Opa, o que é isso? Então, e o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma característica, Ronald, ele não gosta de ser ofuscado. Não, quando você chega no momento em que você tem teoricamente, um parceiro e que se expressa melhor do que você, se isso passa a ser um problema... Isso é um problema. Fala, o chefe sou eu. Como é que você... Coisa, né? Você é subordinado a mim e você fala melhor que eu? Como assim, né? Eu não pode nem ministro e nem vice-presidente.